Nos próximos capítulos da novela Quem Ama Cuida, um acontecimento inesperado vai virar o julgamento de Adriana de cabeça para baixo. Quando todos acreditarem que a jovem está prestes a ser condenada, Edivaldo surgirá diante de todos e fará uma revelação bombástica. O homem invadirá o tribunal e revelará sua verdadeira identidade. Mas isso será apenas o começo. Com uma defesa emocionante e cheia de argumentos, ele colocará em dúvida tudo o que parecia estar decidido. E então, diante de um tribunal em silêncio absoluto, fará uma declaração capaz de mudar o rumo do caso. Eu sei quem tirou a vida do Dr. Arthur. A frase cairá como uma bomba. Todos ficarão em choque. Na sequência, Edivaldo retirará um envelope misterioso e afirmará que guarda uma prova secreta daquele dia. O clima ficará ainda mais tenso. Enquanto isso, Pilar perderá completamente a tranquilidade. Ao perceber o que está prestes a ser revelado, ela entrará em desespero. Não pode ser, dirá, apavorada. O medo tomará conta dela ao imaginar que todo o seu plano contra Adriana pode desmoronar diante de todos. Deixe o seu like se você também gostaria de ver Adriana finalmente provar sua inocência. Tudo começará quando o julgamento estiver prestes a ter início. Pedro estará completamente abalado. Sem conseguir esconder a angústia, ele andará de um lado para o outro, desesperado após descobrir que não poderá mais atuar como advogado de Adriana. Kleber tentará ajudá-lo. Pedro, eu posso defender a Adriana. Você continua como testemunha. Nós vamos conseguir. O homem fará de tudo para acalmar o amigo. Mas Pedro não conseguirá controlar a revolta. Isso não podia ter acontecido, Kleber. Ele passará a mão pelos cabelos, tomado pela preocupação. Eu tenho certeza de que meu pai está por trás disso. A suspeita o deixará ainda mais aflito. Nesse momento, porém, o celular dele tocará. Pedro atenderá sem imaginar o que está prestes a ouvir. Alô, quem está falando? Do outro lado da linha, uma voz conhecida responderá imediatamente. Sou eu, Pedro. É a Dora. A mulher parecerá nervosa. Nós precisamos conversar agora mesmo. Será que podemos nos encontrar? Mas Pedro estará focado apenas no julgamento. Não, Dora. Sinto muito. Ele responderá de forma apressada. Eu estou indo agora para o julgamento da Adriana. Depois a gente conversa. Só que Dora não desistirá. A urgência em sua voz chamará a atenção. Por favor, Pedro, você precisa me ouvir. Ela fará uma breve pausa antes de continuar. A situação é muito grave. Eu tenho algo muito importante para te contar. Mesmo assim, Pedro perderá a paciência. Já cansado de tudo o que está acontecendo, ele responderá de forma dura. Dora, se isso for sobre meu pai, eu não quero saber de absolutamente nada. Eu sinto muito, Dora. Eu não posso falar com você agora. Dirá Pedro, encerrando ligação sem imaginar a gravidade da situação. Do outro lado da linha, Dora ficará completamente desesperada. Com os olhos cheios de lágrimas e o coração apertado, ela apertará o celular contra o peito. Eu preciso encontrar o Pedro. A mulher estará cada vez mais aflita. Ele precisa saber da verdade. Dirá ela, tomada pela angústia. Dora carregará um segredo capaz de mudar tudo e saberá que o tempo está se esgotando. Enquanto isso, no tribunal, o clima será de pura tensão. Adriana estará sentada no banco dos réus com o coração disparado. Cada segundo parecerá uma eternidade. Pedro acompanhará tudo extremamente preocupado. Já Kleber fará o possível para defender a jovem e impedir que ela seja condenada injustamente. Mesmo tentando se manter firme, Adriana estará cada vez mais nervosa. Suas mãos tremerão. Seu olhar demonstrará medo e insegurança. Mas então algo totalmente inesperado acontecerá. Uma nova testemunha será chamada. E a identidade dessa pessoa deixará todos em choque. Tom. O nome ecoará pelo tribunal. Imediatamente, vários olhares se cruzarão. Adriana arregalará os olhos sem acreditar no que está vendo. Tom, eu não acredito nisso. Dirá a jovem, completamente surpresa. Helenice e Rosa também ficarão chocadas com a presença do rapaz naquele julgamento. Pedro, por sua vez, observará tudo com enorme preocupação. Mas quem parecerá satisfeito será Ademir. Sem perder tempo, ele iniciará o interrogatório. O senhor foi chamado aqui como testemunha de acusação. Dirá o advogado. O senhor poderia nos contar como era Adriana antes de conhecer o Dr. Arthur?
Tom respirará fundo antes de responder. Ela era casada. Dirá ele. Além disso, sempre foi uma mulher trabalhadora. O rapaz fará uma breve pausa. Mas eu não consigo entender como a vida dela mudou tão rapidamente. Ademir perceberá a oportunidade e avançará ainda mais. Então quer dizer que, pouco antes de conhecer o Dr. Arthur, ela ainda era casada? Sim. Responderá Tom. Tinha pouco tempo que ela havia perdido o marido. A tensão aumentará dentro do tribunal. O marido dela morreu na enchente. Continuará o rapaz. E eu realmente não consigo entender como ela conseguiu se apaixonar pelo Dr. Arthur tão rápido. As palavras cairão como uma acusação indireta. Adriana ficará visivelmente abalada. Ademir então lançará a pergunta que todos temiam. O homem encarará Tom seriamente. Então você acredita que ela se casou por interesse? Antes que a resposta venha, Kleber se levantará imediatamente. Senhor juiz, eu me oponho. Dirá ele com firmeza. Essas perguntas são completamente irrelevantes para este caso. Mas suas palavras não surtirão efeito. O juiz ignorará a contestação. Sem demonstrar qualquer interesse em interromper o interrogatório, ele apenas fará um gesto para Ademir continuar. E o clima no tribunal ficará ainda mais pesado para Adriana. Assistindo a tudo, Pedro ficará cada vez mais revoltado. A cada palavra dita por Tom, sua indignação aumentará. Mas o rapaz continuará seguindo exatamente a linha que Ademir deseja. Sim, eu acredito nisso. Responderá Tom diante de todos. É verdade que Adriana amava muito o primeiro marido. Ele fará uma breve pausa antes de continuar. Mas eu não consigo entender como alguém pode se apaixonar novamente tão rápido. O tribunal permanecerá em silêncio. Ela viveu uma tragédia enorme. Perdeu tudo. Tom balançará a cabeça. Isso ninguém pode negar. Em seguida, fará uma acusação ainda mais pesada. Por isso, na minha opinião, ela se casou por interesse. Adriana sentirá o coração disparar. Mas o pior ainda estará por vir. Tom então acrescentará. Mas existe outro detalhe. Imediatamente, Ademir demonstrará interesse. Outro detalhe. Perguntará ele. Que detalhe é esse? Todos os olhares se voltarão para a testemunha. Tom respirará fundo e continuará. Eu vi Adriana na minha casa conversando com a minha esposa. O rapaz afirmará. Ela estava pedindo conselhos. Em seguida, lançará mais uma acusação. O Dr. Arthur realmente pediu Adriana em casamento. Isso é verdade. Mas então completará. Só que ele pretendia deixar toda a fortuna para ela. As pessoas presentes começarão a cochichar, e não deixar absolutamente nada para a própria família. Tom continuará aumentando a tensão. O avô dela era totalmente contra isso. Eu me lembro muito bem. O rapaz estreitará o olhar. Ele chegou a dizer que seria capaz de acabar com a vida do Dr. Arthur. O comentário provocará uma enorme reação no tribunal. E então virá a acusação mais grave. Quem garante que eles não planejaram tudo depois do casamento? Tom afirmará sem hesitar. Na minha visão, estava tudo planejado. As palavras cairão como uma bomba. Rosa, que estará acompanhando o julgamento, ficará tomada pela fúria. A vontade dela será de se levantar imediatamente para desmentir tudo. Já Adriana permanecerá completamente chocada. Ela mal acreditará no que está ouvindo. Enquanto isso, Pilar acompanhará a cena com um sorriso discreto de satisfação. Tudo estará acontecendo exatamente como ela desejava. Mas Adriana não conseguirá mais se controlar. Tomada pela revolta, ela se levantará. Como você tem coragem, Tom? Dirá com os olhos cheios de indignação. Como consegue contar tantas mentiras desse jeito? O juiz baterá o martelo imediatamente. Ordem no tribunal. Kleber se aproximará rapidamente. Tentando evitar que a situação saia do controle, ele fará de tudo para acalmar a jovem. Mas o clima continuará extremamente pesado. Pouco depois, Tom será dispensado. E uma nova testemunha será chamada. Desta vez, todos voltarão a atenção para Pedro. O rapaz caminhará até o local do depoimento, decidido a lutar por Adriana até o fim. Kleber iniciará os questionamentos. Pedro, todos aqui sabem que você era o advogado da Adriana. O advogado falará com firmeza. Mas o que fez você aceitar a causa dela?
Pedro olhará para Adriana por alguns segundos. Em seguida, responderá com convicção: eu aceitei porque rapidamente percebi que Adriana era uma pessoa honesta. O rapaz falará sem demonstrar qualquer dúvida: meu padrinho realmente fez uma proposta de casamento para ela. Isso é um fato. É algo completamente inegável. Mas ele fez isso porque tinha um enorme carinho pela Adriana. Pedro responderá com firmeza. Além disso, a própria família dele queria interditá-lo. O rapaz olhará para os presentes antes de continuar, mesmo estando em plenas faculdades mentais. Sua voz ganhará ainda mais convicção. E isso foi provado na justiça. Existem laudos médicos que comprovam tudo. O silêncio tomará conta do tribunal. Depois disso, a família ficou completamente revoltada. Pedro então concluirá: eu não acredito, de forma alguma, que Adriana tenha feito qualquer mal ao Dr. Arthur. A declaração deixará Adriana profundamente emocionada. Mesmo diante de tantas acusações, alguém finalmente estará defendendo sua honra. Mas Ademir não estará disposto a facilitar as coisas. Com um olhar calculista, ele se aproximará lentamente. Então fará uma pergunta que mudará completamente o rumo do depoimento. E então, Pedro, começará o advogado: nós sabemos que você acredita na Adriana. Sabemos que acreditava no Dr. Arthur e respeitava suas decisões. Ele fará uma pausa estratégica. Mas me diga uma coisa. Qual é exatamente o seu envolvimento com Adriana? A pergunta cairá como uma armadilha. Pedro engolirá seco imediatamente. Na mesma hora, perceberá onde o pai quer chegar. Por alguns segundos, tentará controlar as próprias emoções para não revelar o que realmente sente pela jovem. Então responderá com cautela: eu tenho muito afeto pela Adriana. Dirá, escolhendo cada palavra: ela foi a esposa do meu padrinho. A mulher que ele escolheu para proteger tudo o que construiu durante a vida. Pedro olhará discretamente para Adriana. Eu sei que ela é uma boa pessoa. Mas a resposta não convencerá Ademir. O advogado enxergará uma oportunidade perfeita para enfraquecer o depoimento do rapaz. Afeto. Repetirá ele: Pedro, nós sabemos que existe algo mais entre vocês, não é? O clima ficará ainda mais pesado. Afinal, você mesmo já deixou claro mais de uma vez que sente algo além de amizade por Adriana. Antes que Pedro responda, Kleber se levantará imediatamente. Senhor juiz, eu protesto. Dirá com indignação. As perguntas do advogado Ademir são totalmente irrelevantes para esta investigação. Mas Ademir não recuará. Muito pelo contrário. Não são irrelevantes, senhor juiz. Responderá rapidamente. O julgamento que Pedro faz sobre Adriana pode estar diretamente influenciado pelos sentimentos que sente por ela. A observação provocará um enorme burburinho. Todos os presentes passarão a observar Pedro com ainda mais atenção. O juiz permanecerá em silêncio por alguns instantes, analisando cuidadosamente a situação. Pedro sentirá o coração apertar. Ele perceberá que, mais uma vez, Ademir conseguiu desviar o foco da discussão. Pouco depois, seu depoimento será encerrado. O rapaz deixará o local visivelmente abalado. Então o juiz tomará a palavra. Nós vamos encerrar a sessão por hoje. O anúncio deixará todos tensos. A próxima audiência acontecerá daqui a 2 dias. Dirá ele, encerrando oficialmente o julgamento. A notícia atingirá Adriana como um golpe. Os olhos da jovem se encherão de lágrimas. Depois de tudo o que aconteceu, ela sentirá que a situação ficou ainda mais difícil. O medo da condenação voltará a tomar conta de seu coração. Sem poder fazer nada, Adriana será conduzida novamente para o presídio. Cada passo parecerá mais doloroso que o anterior. Ao vê-la sendo levada mais uma vez, Toniel ficará devastado. Seu olhar acompanhará a neta até o último instante. Com o coração partido, ele lutará para conter as lágrimas. Nesse momento, Helenice se aproximará lentamente. Percebendo o sofrimento do homem, ela falará com a voz carregada de tristeza. Toniel, eu sinto muito. Helenice não conseguirá esconder a revolta. Ainda abalada com tudo o que aconteceu no tribunal, ela olhará para Toniel e desabafará. O tom prejudicou a Adriana. Sua voz estará carregada de tristeza. Eu não consigo entender por que ele fez uma coisa dessas. A mulher ficará profundamente decepcionada. Toniel,
porém, tentará manter a calma mesmo com o coração destruído. Eu sei, querida. Responderá ele com serenidade. A culpa não é sua. O avô de Adriana fará um esforço enorme para permanecer forte. Fique tranquila. Mas, apesar das palavras de conforto, a tristeza em seus olhos será impossível de esconder. Helenice perceberá imediatamente o sofrimento do homem. Enquanto isso, Pedro continuará consumido pela angústia. Tudo o que aconteceu durante a audiência ficará martelando em sua cabeça. Toniel então se aproximará dele. E agora, Pedro? Perguntará com preocupação. O que vai acontecer? O homem suspirará profundamente. Eu percebi que as coisas não foram nada bem hoje. Seu olhar ficará cheio de aflição. E na próxima audiência? O que vai acontecer com a Adriana? Pedro tentará transmitir confiança. Mesmo preocupado, ele não permitirá que o desespero tome conta da situação. Fique calmo, Sr. Toniel. Dirá com firmeza. Vai dar tudo certo. O rapaz continuará. Nós vamos encontrar uma maneira de sair dessa armadilha criada pelo meu pai. Seu semblante endurecerá. Hoje ele foi esperto. Mas da próxima vez nós seremos ainda mais. As palavras devolverão um pouco de esperança ao avô da jovem. Toniel concordará com um leve movimento de cabeça. Nesse instante, o celular de Pedro tocará novamente. O rapaz pegará o aparelho. Mas antes mesmo que consiga atender, uma voz conhecida surgirá atrás dele. Desista, Pedro. Será Ademir. O advogado se aproximará lentamente. Com um sorriso provocador, completará. Você não tem a menor chance. As palavras funcionarão como uma provocação direta. Pedro cerrará os punhos. A tensão entre pai e filho ficará evidente. Pouco depois, decidido a não perder mais tempo, Pedro seguirá para o escritório ao lado de Kleber. Os dois precisarão pensar em uma nova estratégia para a próxima audiência. A situação será crítica. E Pedro estará completamente fora de si. Sem respostas. Sem provas. Sem saber como virar aquele jogo. Mas então, algo inesperado acontecerá. Alguém baterá à porta do escritório. Sem aviso. Sem marcar horário. Pedro estranhará a visita. Assim que abrir a porta, ficará completamente surpreso. Dora. Perguntará sem entender. O que você está fazendo aqui? A mulher estará visivelmente nervosa. Pedro, nós precisamos conversar. Dirá ela imediatamente. E precisa ser agora. Sem esperar autorização, Dora entrará no escritório. A urgência em seu comportamento chamará a atenção de todos. Pedro fechará a porta atrás dela. Confuso, tentará entender o que está acontecendo. Dora. Dirá ele. Será que eu posso saber o que é tão importante assim? A mulher respirará fundo. Por alguns segundos, parecerá reunir coragem para falar. Então responderá. Pedro, eu descobri uma coisa muito séria. O rapaz ficará atento imediatamente. Dora continuará. E eu não concordo com o que o seu pai está fazendo. Pedro arregalará os olhos. O coração começará a bater mais rápido. Como assim? Perguntará chocado. Que história é essa? Do que você está falando? Dora olhará diretamente para ele, sem desviar o olhar, sem hesitar. Então revelará aquilo que pode mudar completamente o destino de Adriana. Ele comprou aquela testemunha. Pedro ficará completamente paralisado diante da revelação. Por alguns segundos, ele sequer conseguirá reagir. Então, tomado pela indignação, questionará imediatamente. Comprou a testemunha? Sua voz sairá mais alta do que pretendia. De que testemunha você está falando, Dora? A mulher respirará fundo. Ela saberá que, depois daquela conversa, nada mais será como antes. Pedro! Dirá com firmeza. Estou falando do Tom. O rapaz arregalará os olhos. Dora continuará. Seu pai deu dinheiro para ele. A revelação cairá como uma bomba. Foi por isso que ele testemunhou contra Adriana. Pedro ficará sem palavras. A ficha demorará alguns segundos para cair. Tudo começará a fazer sentido em sua mente. A maneira como Tom se comportou. As acusações sem provas. As mentiras contadas diante do juiz. Desesperado, ele voltará a encarar Dora. Pelo amor de Deus!
Dirá quase sem voz: Você tem certeza absoluta disso? Dora assentirá imediatamente, sem qualquer hesitação. Tenho absoluta certeza, Pedro. Responderá ela: Eu jamais viria até aqui fazer uma acusação dessa se não tivesse certeza. A expressão do rapaz mudará completamente. A revolta tomará conta dele. Eu sabia. Dirá cerrando os punhos: Eu sabia que meu pai iria jogar sujo. A decepção será evidente em seu olhar, mas eu nunca imaginei que ele fosse chegar tão longe. Pedro começará a andar de um lado para o outro, inconformado. Isso não é apenas falta de ética. Isso é crime. A cada segundo, sua indignação aumentará. Dora perceberá que ele está prestes a tomar uma atitude impulsiva. Mas antes que consiga impedi-lo, Pedro já terá tomado uma decisão. Ele precisa enfrentar Ademir. Precisa ouvir a verdade da boca do próprio pai. Sem perder mais tempo, o rapaz seguirá em direção à saída. Desesperada, Dora irá atrás dele. Pedro, espera. Dirá nervosa. O advogado se voltará para ela. E então a mulher fará um pedido. Um pedido carregado de medo. Por favor. Sua voz tremerá. Não diga que fui eu quem contou tudo. Pedro apenas a observará em silêncio. Em seguida, sairá decidido. Pouco tempo depois, ele encontrará Ademir. Assim que ficar frente a frente com o pai, irá direto ao assunto. Nós precisamos conversar. A tensão será imediata. Ademir franzirá a testa, sem entender a mudança repentina de comportamento do filho. O que você quer de mim, Pedro? Perguntará com frieza. Então provocará. Por acaso veio me dizer que finalmente resolveu desistir? Mas Pedro balançará a cabeça negativamente. Seu olhar estará cheio de revolta. Não. Responderá sem hesitar. Eu vim dizer que já sei o que você fez. O semblante de Ademir mudará por um instante. Mas ele rapidamente tentará disfarçar. O que foi que eu fiz? Perguntará fingindo não entender. Pedro dará um passo à frente. Você comprou aquela testemunha. A acusação será direta. Sem rodeios. Eu sei disso, pai. O clima ficará ainda mais pesado. Você deu dinheiro ao Tom, o marido da amiga da Adriana. Pedro estará cada vez mais indignado. Como você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Ademir imediatamente assumirá uma postura defensiva, como se tivesse sido ofendido. Eu não fiz nada disso. Responderá. Não faço ideia de onde você tirou essa história. Então completará. Você está completamente louco. Mas Pedro não acreditará em uma única palavra. Pela primeira vez, ele sentirá que está enxergando o verdadeiro rosto do próprio pai. Tomado pela fúria, responderá sem recuar. Eu sei da verdade. Dirá olhando diretamente nos olhos de Ademir. E eu vou provar. O silêncio entre os dois será esmagador. Então Pedro fará uma última promessa. Uma promessa que deixará Ademir visivelmente incomodado. E quando isso acontecer, sua voz sairá firme. Você não vai perder apenas esse caso. Pedro apertará os punhos. Você também vai deixar de ser advogado. Pedro estará tremendo de raiva. A decepção será tão grande que ele mal conseguirá olhar para Ademir. Então, encarando o pai pela última vez, fará uma declaração devastadora. E escute muito bem o que eu vou te dizer. Sua voz estará carregada de dor. Você não é mais o meu pai. Ademir ficará imóvel, sem acreditar no que está ouvindo. Mas Pedro continuará. Para mim, você morreu. As palavras cairão como uma sentença. Sem esperar qualquer resposta, o rapaz dará as costas. E irá embora, deixando Ademir completamente perplexo. Pela primeira vez, o advogado sentirá que perdeu algo que talvez nunca consiga recuperar. Seu próprio filho. Enquanto isso, Pedro seguirá direto para encontrar Kleber. Ainda abalado. Ainda tomado pela revolta. Sua cabeça estará cheia de perguntas. Mas uma nova surpresa o aguardará. Assim que o rapaz chegar, Kleber se aproximará rapidamente, com uma expressão séria. Pedro, você precisa saber de uma coisa muito importante. O jovem imediatamente ficará atento. O que aconteceu? Kleber respirará fundo antes de responder. Nós conseguimos uma nova testemunha.
Pedro arregalará os olhos. Por alguns segundos, nem conseguirá acreditar. Como assim? Perguntará. De que testemunha você está falando? Kleber abrirá um leve sorriso. Um sorriso de quem finalmente encontrou uma esperança. Você vai descobrir em breve. Responderá. Mas primeiro nós precisamos encontrá-lo. Pedro sentirá o coração acelerar. Ele sabe alguma coisa sobre o caso? Questionará ansioso. Mais do que você imagina. Responderá Kleber. Agora vamos. Não temos tempo a perder. Sem hesitar, os dois sairão rapidamente, determinados a encontrar a pessoa que poderá mudar completamente o rumo do julgamento. A pessoa capaz de destruir toda a estratégia de Ademir. Enquanto isso, bem longe dali, Ademir estará consumido pela fúria. A conversa com Pedro continuará ecoando em sua cabeça. Cada palavra, cada acusação, principalmente a frase que mais o atingiu: "Você morreu para mim." O advogado apertará os punhos. Tomado pelo ódio. "Eu vou acabar com essa história." Murmurará. Adriana vai para a prisão. Sem perceber, porém, que sua própria ruína já começou. Ele não fará a menor ideia de que Dora o traiu. Nem imaginará que uma nova testemunha está prestes a aparecer. Nesse momento, Ademir será surpreendido por uma visita inesperada. Silvana surgirá diante dele. "Ademir, nós precisamos conversar." O advogado demonstrará irritação imediatamente. "Silvana, eu estou sem tempo." Responderá. "Podemos falar depois. Eu preciso resolver um assunto muito sério." Mas a mulher insistirá. "Não pode esperar." Dirá com preocupação. "Isso diz respeito ao futuro do meu filho." Ademir franzirá a testa. Então ouvirá atentamente. "Eu tenho muito medo do que Pilar e Ulisses possam fazer contra Tiago." A voz de Silvana estremecerá. "E é justamente por isso que eu preciso da sua ajuda." Ademir fingirá preocupação. Fingirá ser um aliado. Um protetor. Sem que Silvana imagine que ele já está envolvido até o pescoço nos planos de Pilar. Planos que também ameaçam o futuro de Tiago. Mesmo assim, o advogado tentará tranquilizá-la, prometendo ajuda, escondendo suas verdadeiras intenções. Algum tempo depois, finalmente chegará o dia da nova audiência. O tribunal estará lotado. A tensão poderá ser sentida no ar. Adriana estará nervosa. Pedro e Kleber parecerão estranhamente confiantes. E Ademir chegará convencido de que está prestes a vencer. Na cabeça dele, tudo já estará decidido. Mas bastará alguns minutos para que essa certeza comece a desmoronar. Quando a nova testemunha entrar no tribunal, o clima mudará completamente. Edivaldo surgirá diante de todos. Imediatamente, Pilar perderá a cor do rosto. Seu coração disparará. Ela saberá que aquilo não é um bom sinal. Enquanto isso, Ademir engolirá seco, tentando esconder o desconforto. Mas o nervosismo ficará evidente. Edivaldo tomará seu lugar diante do juiz. O silêncio dominará a sala. Todos esperarão pelo depoimento. Então Kleber se levantará, aproximando-se da testemunha. Com firmeza, iniciará o interrogatório. "Senhor Edivaldo." Dirá. "O senhor era uma pessoa muito próxima do Dr. Arthur, não era?" Kleber permanecerá diante da testemunha. O tribunal inteiro estará em absoluto silêncio. Todos esperarão ansiosamente pela resposta de Edivaldo. Então o advogado perguntará: "Senhor Edivaldo, o senhor trabalhou ao lado do Dr. Arthur durante muitos anos. O senhor conhecia os planos dele. O senhor sabia desde o início das intenções dele de se casar com Adriana, não sabia?" Edivaldo assentirá, com tranquilidade. "Sim." Responderá: "Eu sabia de tudo." Os olhares se voltarão para ele, atentos a cada palavra. O Dr. Arthur e a Adriana realmente se conheceram no parque. Ela o ajudou em um momento muito importante. No começo, os dois eram apenas amigos. Grandes amigos. Com o tempo, eles se aproximaram cada vez mais. Edivaldo fará uma breve pausa, como se estivesse relembrando toda a história. A Adriana conquistou o coração dele. Depois de muitos anos fechado para o amor, o Dr. Arthur finalmente permitiu que alguém entrasse em sua vida. Adriana ficará emocionada ao ouvir aquelas palavras.
Mas Edivaldo ainda não terá terminado, porque a revelação mais chocante estará prestes a acontecer. Porém, dirá ele, existia outra pessoa muito próxima dele. Uma tensão imediata tomará conta da sala. Uma pessoa que o amava profundamente. Mas esse amor nunca foi correspondido. O clima ficará cada vez mais pesado. Pilar prenderá a respiração. Ademir franzirá o semblante. Até o juiz demonstrará curiosidade. Então Edivaldo completará. E foi justamente esse amor não correspondido que tirou a vida do Dr. Arthur. Um murmúrio de choque percorrerá o tribunal. Todos ficarão completamente estarrecidos. Adriana arregalará os olhos. Pedro ficará imóvel. Ninguém conseguirá acreditar no que acabou de ouvir. Kleber aproveitará o momento e fará a pergunta decisiva. Senhor Edivaldo. Sua voz ecoará pelo salão. O senhor pode dizer ao tribunal quem era essa pessoa? Quem amava o Dr. Arthur a ponto de ser capaz de destruir a vida dele? O silêncio será absoluto. Edivaldo respirará fundo. Então olhará diretamente para a mulher sentada entre os presentes. Seus olhos estarão cheios de certeza. Diná. A resposta cairá como uma bomba. Todos se virarão imediatamente para ela. Diná empalidecerá, sem conseguir esconder o nervosismo. Mas Edivaldo continuará. Ela amava o Dr. Arthur. Ela nunca aceitou a presença da Adriana. Desde o momento em que Adriana entrou na vida dele, Diná passou a sentir um ciúme cada vez maior. A tensão aumentará ainda mais. Ela não suportou ver os dois juntos. Ela não suportou ver o casamento acontecer. Então virá a acusação mais grave de todas. Foi Diná quem empurrou o Dr. Arthur. O tribunal explodirá em reações. Algumas pessoas levarão as mãos à boca. Outras ficarão completamente sem palavras. Adriana estará em choque. Pedro olhará para Diná sem acreditar. Enquanto isso, a mulher ficará paralisada, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Edivaldo continuará firme, sem demonstrar qualquer dúvida. Depois que Adriana se casou com ele, Diná jurou vingança. Ela não aceitava a felicidade dos dois. Então encerrará seu depoimento com uma declaração contundente. Foi ela. Eu tenho absoluta certeza disso. As palavras ecoarão pelo tribunal. E, naquele instante, todos os olhares se voltarão para Diná, enquanto a acusação muda completamente os rumos do caso. O destino de Adriana poderá estar prestes a mudar para sempre.